sempre digo que a gente viveu uma fase, né, de criança, de juventude, que infelizmente a gente não tem mais a liberdade de se viver. Né? Seja pelas questões tecnológicas, eu vejo pelos meus filhos, Sim. seja pela questão de segurança. Né? Eu sou daquela época de que aquela região ali era uma região bem tranquila, né? Então a gente jogava taco na rua, fazia trave de futebol, estendia linha e fazia quadra de vôlei, brincava de esconde-esconde, polícia e ladrão, né? Saía de casa, eu até às vezes eu pergunto para minha mãe, meu Deus, mas como é que tu deixava fazer isso tudo? Às vezes com pouca idade, 12, 13 anos, saía de casa logo depois do almoço, que eu estudava de manhã, e voltava no final da tarde e ela passava esse período todo sem saber onde a gente estava, andando de bicicleta, na casa dos amigos. Às vezes, né, tipo, pô, tu ia na padaria assim, de bicicleta, pô, era meio longe, mas tranquilo, eles deixavam, né, confiavam, sabia que ia dar tudo certo, Exato, né? mas hoje a gente se preocupa muito, né, cara. É aquela coisa do normal, né? Era normal naquela época deixar fazer isso. Mas era tão gostoso isso, né? Ter essa liberdade, essa tranquilidade de a gente poder brincar na rua, de a gente poder desvendar. Isso nos ajudou como adultos depois, muito, né? A gente ser mais responsável, a gente ser disciplinado, a gente poder... Até na questão da comunicação, né? Porque os nossos pais já nos incentivavam desde pequeno, né? Você vai numa venda, você vai, pede isso, pede aquilo, traz e tal, confere o troco. Então você já começava a ter uma noção do que era ter a vida adulta, né? Hoje, com esse isolamento tanto físico por causa da questão da violência, quanto, como o senhor falou também, tecnológico, né? Que é, pô, tô aqui no meu celular, não vou lá na rua brincar, eu posso brincar, posso me comunicar com os meus amigos pelo celular, fica mais difícil, né? Não, total. E assim, eu tenho, né, uma premissa de que 75% da nossa vida adulta é com relação às nossas relações, né? A nossa relação de amizade, os nossos relacionamentos. Sim. E naquela época a gente tinha muito isso, né? Nosso leque de amizade era muito maior do que é hoje. Eu vejo pelos meus filhos, a gente não tem contato nenhum com os nossos vizinhos. Né? Eles têm a amizade deles pela escola, que são os amiguinhos da escola, mas naquela época a gente tinha os amiguinhos da escola, os amiguinhos da rua, que brincavam, que se interagiam. Então, tinha os amiguinhos, às vezes, quem tinha casa na praia, os amigos da praia. Também, exatamente. Então se abria um leque, né? E essa interação, essa comunicação era muito mais intensa. Hoje, infelizmente, a gente vive num outro momento em que até eu não me sinto seguro em deixar os meus filhos, né, muitas vezes irem sozinhos em qualquer lugar. E isso com certeza faz com que vá se enclausurando, né? Exatamente. E aí precisa ter esse cuidado. A gente tem um cuidado muito excessivo, eu e a minha esposa, com relação a telas. Então, isso faz com que também a gente vá direcionando mais ou menos dentro do que a gente imagina que é o certo, né? É uma coisa nova, né, vereador? Isso que é uma coisa louca, assim, né? Não existe precedente. A gente está sendo a primeira geração. Eu ainda não sou pai, né? Mas já estou planejando, então já começa a pensar, a refletir como, né? Seria, até porque tem muitos pais que planejam essa questão de cuidado com as telas, mas depois acaba por causa, né? Ah, não consigo, vai lá, pega a tela. Comodidade, exato. É difícil, né? Não é fácil. Né? Fácil. Então, porque a gente sabe o quanto que o ser humano, seja ele pequeno ou adulto, ele consegue se entreter com uma tela na sua frente, né? Então, às vezes, os pais ficam meio ansiosos, nervosos, angustiados, porque o filho não para de chorar e tal, e acaba não, vamos botar ali uma galinha pintadinha, né, e tal. Então, assim, mas... É complicado. E a gente está sendo a primeira geração de pais com esse recurso, com essa ferramenta, mas a gente não sabe até que ponto aquilo ali está sendo bom ou não está sendo bom, que consequências aquilo ali vai advir no futuro, né? Uma vez me disseram de que a modernidade, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então tem que ter um cuidado considerável, né, com relação... Isso para nós adultos, né, é uma coisa que se a gente não tomar as rédeas, a gente é possuído pela máquina e a gente fica ali horas e horas, às vezes vendo coisa inútil. Imagina uma criança, né, os meus filhos hoje, o Mateus está com 8, a Estela está com 6, então a gente tem que ter realmente essa... E a gente sabe também, né, vereador, a importância dessa primeira infância, né, onde eles estão tomando consciência, iniciando seu processo de consciência do mundo, né, começando a entender
que eles também são, né, pessoas, individualidades e tudo mais, começando a entender um pouco dos seus sentimentos, das suas emoções, expressar suas emoções. Então é um momento muito delicado, né, que é a formação inicial do ser humano ali, né, e aí muito do que tu pode aprender com aquelas telas ali, ela pode, de novo, gerar um impacto a longo prazo que a gente nem faz ideia, né? Total, e a gente cuida bastante disso para que realmente eles possam usufruir do espaço físico que a gente tem. Graças a Deus a gente mora numa casa que tem um espaço considerável e, enfim, tirar eles da clausura.